Oi pessoal, bom, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como funciona uma rodada. A primeira parte da rodada são aquela que os jogadores escolhem as ações que eles vão fazer na rodada. São 4 possibilidades. A primeira delas é coletar imposto, em que você ganha moedas, né, de acordo com as construções que você tem, tá? A segunda possibilidade é a construção. Então, se você tem um personagem, por exemplo, que está numa casinha, numa casa do tabuleiro que não tem construção, você pode construir uma vila. E em cima da vila você pode construir um castelo, do jeito que está escrito aqui na carta. Você gasta moedas para fazer a construção. A terceira possibilidade é recrutar, ou seja, você gasta moedas para colocar soldados e tropas no tabuleiro. Então, de acordo com cada tipo de tropa, você gasta uma certa quantidade de recurso. E você tem um limite para cada construção. A peça que você recruta fica na casa da construção. Então, se você tem um castelo aqui, tudo que você recrutar nesse castelo fica nessa casa, menos os barcos que podem ficar nos territórios de mar, né, nas casas de mar adjacentes, certo? Mas de barco eu vou falar o detalhamento depois. E por fim, você tem o mover. Com o mover você pode, né, fazer o combate. Então você, sem ser combate, você movimenta sempre uma pecinha, movimenta uma de território, né? Então você pega o soldado, movimenta aqui, esse aqui você pode movimentar para cá também, tá? Peça de corte e construção não se movimenta. Então são essas as possibilidades. Então, quando o jogador tá na primeira parte da rodada, ele faz o quê? Peraí que tem que trocar. Quando ele tá na primeira parte da rodada, ele escolhe uma ação, tá? E ele deixa aqui mostrando que ele escolheu. Essa daqui, do jogador vermelho, ele vai lá, escolhe a ação, ele vai querer coletar imposto. Então ele deixa separadinho aqui e as outras lá. Agora, na ordem dos jogadores, né, a gente vai realizar as ações. Então, primeiro é a ação do vermelho. Então, o vermelho mostra qual é a ação que ele queria fazer, que é coletar imposto. Então, ele vai e coleta o imposto dele. No caso, são 4 moedas. Tá? Acabou. Agora, vamos para a ação do azul. A ação do azul é recrutar. Então, ele vai gastar 5 moedas para recrutar um cavaleiro e 2 soldados. E aí ele coloca aqui na casinha dele, tá bom? Então esse é a rodada, a parte da rodada que são as ações dos jogadores. Depois das ações dos jogadores é a vez do dragão. E aí o dragão funciona assim. Primeiro anda 2 espaços aqui na régua. O peão do nível do dragão anda 2. Tá? Depois que ele anda 2, a gente pega os 2 dados e a gente joga para ver se o valor que sai no dado é menor ou igual ao valor que está aqui. Então, por exemplo, aqui deu 7. Se o nível do dragão estivesse no 8 ou no 7 ou maior, o dragão atacaria, tá? Por causa disso aqui. Como está no começo do jogo, aqui é 0, tá? Então o dragão não joga, tá bom? E aí depois eu mostro para vocês como funciona o combate e como funciona o ataque do dragão. Agora, o que acontece depois da jogada do dragão são os efeitos de fim de rodada. Então as cartas de corte, que nem são aquelas, algumas delas têm efeito de fim de rodada, que acontecem depois que o dragão joga, né? Ou ele avança aqui e às vezes ele ataca.
Então, depois dessa parte, acontecem os efeitos de fim de rodada. Depois que acabam os efeitos de fim de rodada, vai para a próxima rodada, em que os jogadores têm que escolher novamente as ações, tá bom? Então, na próxima eu vou explicar como o dragão ataca e como que faz o combate.